Para realizar um ajuste de estoque, vamos acessar o menu Movimentações, Ajuste de Estoque. Quando nós fazemos um cadastro de produto, a única forma, depois que a gente salva pela primeira vez o cadastro, de alterar a quantidade disponível dentro dele, seria pelo ajuste de estoque ou até mesmo pela entrada de produtos. Okay? O ideal é a gente evitar ao máximo fazer ajustes de estoque, exatamente porque esse controle deve ser feito com as entradas e saídas de produto. Então, nas entradas, que são as compras que você faz, e nas vendas, seja pedido ou até mesmo a emissão do cupom ou nota fiscal. Então, essa é a forma mais correta de movimentar o seu estoque, tanto para a entrada quanto para a saída. No caso de alguma contagem que você precisa refazer, algo que já estava correto no seu estoque, mas às vezes pode ter acontecido de não ter batido mais, a quantidade ficou incorreta a partir de um determinado momento, o sistema permite que você faça esse ajuste de forma manual. Também lembrando que não é a opção mais indicada, ainda mais para a parte fiscal, para que você não tenha problemas de acrescentar ou até mesmo tirar alguma quantidade que esteja disponível, para não te gerar algum problema, principalmente na parte fiscal, tá? Mas, continuando aqui, a gente consegue fazer esse ajuste de estoque clicando aqui no incluir, depois que a gente abre essa tela, tá? Quando o botão incluir está disponível tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a função de ambos é a mesma, tá? Então, a gente pode usar tanto esse quanto esse, tá? Fica a critério do usuário mesmo. Então, vou clicar no incluir. No funcionário, eu vou selecionar o meu usuário, No caso, você vai colocar o seu usuário. Na classificação, seria onde você vai classificar esse ajuste. Seria um ajuste para estoque inicial de um produto que você acabou de cadastrar. Seria um ajuste para corrigir quantidade errada, Se você quiser separar essas classificações, é só você clicar nesse T na frente de classificação, clicar aqui no incluir, e a gente pode classificar, por exemplo, estoque incorreto, Então a gente está corrigindo o estoque que ficou errado. Ou então a gente pode criar um novo para, por exemplo, balanço para conferência, A gente pode colocar aqui também estoque. Vamos colocar, por exemplo, transferência. Se você tem mais de uma empresa e você quer só fazer um ajuste para enviar os produtos de uma empresa para outra, você pode classificar aqui como transferência, por exemplo. Então, aqui na classificação a gente vai informar qual que é o tipo, qual que é a natureza desse ajuste que a gente está fazendo. Vamos colocar que ele é um estoque incorreto. Ok? Aqui ao lado nós podemos fazer um comentário maior, além dessa classificação, para detalhar para que foi feito, por que está sendo feito esse ajuste. Então a gente pode colocar aqui mercadorias que estavam com estoque incorreto, por exemplo. A gente pode colocar essa informação. Depois que a gente salva esse cabeçalho, a gente pode clicar nessa parte branca aqui. E aqui é onde a gente vai fazer o lançamento dos produtos que nós precisamos ajustar. Lembrando que a gente só vai ajustar estoque previsto, tá? É o estoque físico, É o estoque que você tem aí para controle físico, O estoque atual você só vai controlar mesmo, você só vai ajustar, aliás, se você tiver orientação da contabilidade para essa devida movimentação. Então, a orientação é ajuste somente o estoque previsto, a não ser que a contabilidade tenha te passado essa instrução ou orientação para ajustar essa quantidade que pode ter ficado incorreta, tá? Então aqui, assim que a gente lança o produto, automaticamente ele já vai fazer esse ajuste no meu estoque, Então eu vou clicar aqui, vou colocar o primeiro produto, Posso digitar o código dele aqui, ou posso apertar F8 para pesquisar ele caso seja mais fácil, se eu não tiver o código, ou se você já tiver costume mesmo de pesquisar pelo nome, pode apertar F8. Assim que eu aperto Enter, ele já selecionou o meu produto como o produto que vai
ser ajustado, né? No tipo estoque é onde eu diferencio se eu quero colocar o atual ou o previsto, tá? Então, assim que eu seleciono quantidade de estoque, ó, assim que eu seleciono o tipo de estoque, ele vai me mostrar o que eu tenho disponível no meu estoque, tá? Lembrando que esse banco de dados é um banco de dados só simbólico mesmo, ele vai ter algumas informações só para a gente ver aqui mesmo durante o treinamento. Tá? Então ele simbolizou que eu tenho no meu estoque 1032 disponível dentro do previsto, né? Então aqui, para que eu faça esse ajuste, eu tenho duas opções. Ou eu informo a quantidade que eu estou retirando, né? No caso, ou acrescentando. No caso, eu estou retirando uma quantidade X, mas eu não sei quanto vai ficar. É uma situação que você vai só retirar a mercadoria, uma quantidade, né? Ou colocar uma mercadoria que você não sabe quanto vai ficar depois. Então você pode colocar aqui, por exemplo, eu estou retirando 50 do meu estoque, né? Eu posso colocar aqui menos 50, pressionar Enter e ir dando Enter até o final da linha, para ele poder pular para a próxima linha aqui de baixo, tá? Então você pode perceber que ele tinha 1032 disponíveis, mas com a saída de menos 50, ele ajustou para 982. Então eu uso o campo quantidade mais para quando você vai definir quanto você está retirando ou colocando no estoque, né? Uma segunda situação, eu sei quanto eu tenho no estoque. Então para que você não tenha que fazer esse cálculo de forma manual, né? Eu vou colocar aqui o item 2, vou colocar aqui no estoque previsto. Eu sei que o meu estoque desse produto, eu tenho 10. Então, eu vou optar por colocar essa informação no meu estoque, no meu campo ajustado. Porque eu sei quanto que ele vai ficar. Então, eu vou colocar 10, pressionar Enter até o final da linha. E ele vai entender o seguinte. Eu coloquei o código 2, selecionei o meu estoque previsto que tinha menos 4 disponível, ou seja, meu estoque estava negativo. Só que eu defini que eu tenho 10 nele no meu estoque. Eu conferi e realmente eu tenho 10. Então o sistema vai fazer um ajuste de mais 14. Ou seja, 4 para repor o que estava negativo, assim ele zera. E mais 10 para ele chegar na quantidade que eu realmente informei aqui. Ok? Como eu disse para vocês, no próprio lançamento, o ajuste já é feito de forma automática. Então, se eu conferir o meu estoque, no meu estoque previsto, dessa fonte eu vou ter 10. Né? Automaticamente ele já vai ser ajustado. Isso vai influenciar no seguinte: se eu lancei esse produto errado, era para eu ter lançado isso no produto 3. Eu posso colocar o produto 3 aqui, né? Informo que o estoque previsto e coloco que na quantidade ele tem 10. Né? Nesse caso aqui, eu preciso excluir essa linha onde foi informado um ajuste incorreto. Essa fonte eu não tenho 10. Então eu preciso fazer a exclusão dessa linha porque o estoque vai ficar errado se eu deixar dessa forma. Para isso, você vai clicar aqui ao lado do número 2, pode ver que tem esse quadradinho aqui, que quando a gente até posiciona sobre ele, ele aparece uma flechinha apontando para a direita, né? Para a linha onde a gente está posicionando. Então eu vou clicar em cima desse quadradinho aqui. Ok? Ele vai marcar a linha inteira e daí eu vou pressionar o botão Delete no meu teclado, que fica ao lado do Enter na maioria dos modelos de teclado, né? Se você não encontrar, é bem simples aí, é um botão que fica bem próximo, mais próximo da lateral mesmo do teclado, né? E se você tem um teclado que tem a parte numérica, ele fica bem próximo ao Enter central, tá? Então nós vamos pressionar Delete. Excluir o registro selecionado na grade? Sim. Pronto. Então, ele excluiu, ele tirou o meu item que eu estava ajustando e já refez a grade que eu estava ajustando aqui também. Então, agora eu tenho apenas 2 produtos que foram ajustados. Ok? Caso você tenha feito um ajuste para aquele produto, que ficou errado aqui esse ajuste do item 1, né? Se você optar por fazer um novo ajuste, eu tinha tirado 50, mas era para ter tirado 100. Né? Então, o que eu preciso fazer? Tirar mais 50.
Tá? Então, se você vai fazer esse ajuste novamente no mesmo item, ó, vou colocar no estoque previsto e vou colocar menos 50. Se eu observar aqui, na hora de pressionar Enter para ele salvar a linha, você vai ver que ele tirou novamente 50. Então, ficou certo. Tirou 50 aqui, tirou 50 aqui. O que eu não posso fazer é excluir a linha de cima, porque são ajustes separados, né? Um vai depender do outro para fazer a quantidade final, para dar a quantidade final dos produtos, tá? Então aqui eu não posso desfazer dessa linha que eu ajustei, porque ela faz parte do meu ajuste, a não ser que eu exclua também a informação dos dois e lance uma linha só com menos 100. Né? Mas se aqui ficou correto, mesmo que aqui esteja aparecendo o valor a quantidade de 932, você não vai desfazer dessa linha, não vai excluir, porque ela depende, ela está dando uma informação para a linha de baixo. Então ele está buscando esse ajustado de acordo com o ajuste de cima. Ok? Então esse é o procedimento para fazer o ajuste de estoque. Né? Lembrando que a gente faz o ajuste para estoque previsto, o atual a gente só faz a atualização mesmo caso a contabilidade autorize ou nos oriente a fazer esse tipo de ajuste. Tá? Então essa é a forma de você ajustar o estoque, além da entrada de produtos ou saídas. Assim que eu finalizo, eu clico no fechar para eu poder bloquear aquele ajuste e ele não vai permitir que eu faça nenhuma outra alteração, a não ser que eu reabra o registro.